Olá! A Receita Federal recebeu até o dia 3 de abril mais de 10 milhões de declarações do imposto de renda. Isso equivale a aproximadamente 24% dos 43 milhões de documentos esperados para 2024. O acerto com o Leão tem prazo, viu? Os contribuintes devem regularizar a situação com o fisco até o dia 31 de maio. Neste ano, a declaração conta com algumas novidades. E para falar sobre esse assunto que gera muitas dúvidas, eu converso agora com o Getúlio Matos, que é professor do Departamento de Gestão Pública aqui da UFOP. Professor, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio UFOP. Adriana, eu que agradeço. Professor, existem muitas pessoas que vão declarar o imposto de renda pela primeira vez neste ano. Queria que você explicasse para a gente o que é esse imposto e para que ele serve. Sim, Adriana, o imposto de renda ele é uma forma de um tributo que é arrecadado pelo governo federal e utilizado para custear as atividades federais, como saúde, educação, segurança pública, defesa nacional, e também para repasses a entes subnacionais, como estados e municípios, para também ajudar no custeio dessas atividades. Então ele não tem uma finalidade definida, precisa, para que ele vá ser usado. Ele compõe esse bolo de recursos, vamos dizer assim. E, professor, uma das principais mudanças em 2024 foi a alteração na faixa de renda de quem é obrigado a declarar o imposto. Por que o governo federal adotou essa medida? O governo federal adotou essa medida porque isso já vem de um certo atraso. Era comum, em anos anteriores, que anualmente essas faixas fossem reajustadas. Isso foi se perdendo com o tempo, e essa correção existe para fazer com que pessoas que tenham maior capacidade de pagar paguem mais imposto e pessoas que têm menos condições deixem de pagar o imposto. Então, no caso desse ano, a gente tem a faixa limite de 2 salários mínimos, ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos deixou de pagar imposto de renda. E, professor, então agora eu queria que você explicasse para a gente quem precisa declarar o imposto de renda. Isso, então estão dispensados da declaração do imposto de renda as pessoas que receberam até 2 salários mínimos no ano passado. Acima de 2 salários mínimos, as pessoas já entram na obrigatoriedade da declaração e elas vão ter alíquotas para pagar o imposto de renda que vão aumentando também de acordo com a renda dessas pessoas. E, professor, o que deve e o que pode ser declarado? Enfim, a declaração de imposto de renda ela compreende todos os bens e as rendas de uma pessoa naquele determinado ano. Então, se a pessoa possui, por exemplo, uma casa ou um automóvel, ela deve declarar, isso deve constar da declaração dessa pessoa, assim como as rendas que ela obteve naquele determinado ano. Usualmente, essas declarações elas são feitas por meio de ajuste. Então, se você não mudou de casa, no caso da casa própria, mas teve a renda, você também deve declarar porque a sua renda está acima daquele valor de 2 salários mínimos mensais. E além desses itens, o que mais pode ser declarado aí no imposto? Enfim, muita gente tem dúvidas com relação àquilo que deve ser declarado, sobretudo como despesas, A classe média brasileira ela tem algumas despesas, por vezes são despesas que podem deduzir o valor a ser pago do imposto de renda. Então, como despesas como plano de saúde ou escolas particulares, no caso de crianças e outros dependentes, essas despesas podem ser deduzidas do valor a ser pago do imposto de renda. E, Getúlio, existem 2 tipos de declaração, a simplificada e a completa. Eu queria que você falasse aí da diferença entre essas duas. Exatamente. Adriana, usualmente a declaração simplificada ela é utilizada pelos declarantes que não têm essas despesas a serem deduzidas. Pessoas que não tiveram mudanças patrimoniais, não trocaram seu carro, sua moto, se mantêm na mesma casa e tiveram um perfil de renda que não tem despesas a serem deduzidas. Caso você tenha alguma dessas situações ou tenha outros investimentos, por exemplo, em bolsas de valores, é recomendável que a pessoa opte pela declaração completa, porque ela vai ter mais chances de ou pagar menos imposto ou de ter uma restituição maior. E nessas 2 modalidades, professor, existe a possibilidade de usar a declaração pré-preenchida, né?
Isso, Adriana, é uma facilidade que a Receita Federal tem proporcionado aos contribuintes, é de fazer a declaração desse ano com base na declaração anterior. Então, se a gente pensar como isso era feito há alguns poucos anos atrás, todo ano a gente tinha que preencher tudo de novo. E agora a sua declaração vem praticamente pronta, a exemplo do que foi declarado no ano anterior. E no caso, por exemplo, de pessoas que já usam aquele perfil do gov.br, no caso de servidores públicos, por exemplo, servidores, servidoras, o contra-cheque ele já é migrado diretamente para a declaração do imposto de renda. Então esse processo ainda é mais facilitado. Ótimo. Outra dúvida dos contribuintes é em relação à restituição. Existem algumas pessoas que têm direito a receber e outras que devem complementar. Explica pra gente isso, professor. Adriano, o caso da restituição é quando se entende que as pessoas já pagaram o imposto de renda além do que deveriam. Por exemplo, no caso de pessoas, trabalhadores, trabalhadoras que têm um desconto em folha do imposto de renda. Chega no final do ano, a gente tem o período de apuração e vamos dizer que essa pessoa pagou um plano de saúde ou uma mensalidade escolar. Ou seja, ela pagou o imposto de renda e ela ainda tem despesas que podem ser deduzidas. Então a restituição é como se ela recuperasse no ano seguinte uma parte desse imposto que não seria devido, né? Que ela teria pagado a mais do que ela efetivamente pagou. No caso do complemento, é a situação oposta. São as pessoas que ainda não pagaram o imposto devido na sua totalidade. Vamos imaginar o caso de um trabalhador ou uma trabalhadora que tem esse desconto em folha também, mas que ao invés de pagar uma mensalidade escolar ou um plano de saúde, ele obtém uma renda extra porque tem uma casa de aluguel no fundo da sua residência. E essa renda de aluguel, ela incide o imposto de renda sobre ela. E nessa declaração, essa renda desse aluguel vai entrar, portanto, ele tem que fazer uma declaração de ajuste e pagar esse complemento que ficou faltando. Entendi. Professor, as regras para doações também mudaram, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Exatamente, Adriana. As regras para doações, a cada ano elas mudam, mas, via de regra, o contribuinte ele pode dedicar até 3% do imposto que seria devido ao governo para uma entidade de sua preferência. Então aí a pessoa pode escolher uma causa que lhe é cara, como cultura, ou uma contribuição a fundo da pessoa idosa, por exemplo, e dedicar esse dinheiro para essa finalidade, ao invés de deixar o governo decidir para onde esse dinheiro vai. É bom lembrar que o caso dessas doações, a pessoa não paga mais nem menos por isso, ela só escolhe a destinação do recurso. E, professor, para a gente finalizar, é importante que o contribuinte não deixe para declarar o imposto de renda na última hora, né? Exatamente, Adriana. É sempre bom a pessoa fazer essa declaração o quanto antes, né? A gente já tem a essa época do ano todos os documentos que são necessários e o quanto antes a pessoa fizer a declaração, primeiro ela vai ficar livre dessa obrigação, se livra do risco de multas, de atraso e outras penalidades, além de que, se for o caso de restituição, ela tem a chance de receber essa restituição ainda antes. Então, não deixe para a última hora, faça o quanto antes a sua declaração de imposto de renda. Professor, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio FOP. Eu que agradeço, Adriana. A Coordenadoria de Contabilidade da UFOP disponibilizou os comprovantes de rendimento do ano base 2023 para a declaração do Imposto de Renda 2024. Esses comprovantes são relativos aos rendimentos de servidores ativos, inativos e pensionistas, pessoas físicas e jurídicas fornecedoras ou prestadores de serviço à universidade durante 2023. Além de estudantes que receberam bolsas da universidade. No site da UFOP você encontra o passo a passo para acessar o documento. E a gente reforça, o prazo final de entrega da declaração do imposto de renda é o dia 31 de maio. No site da Receita Federal você confere todos os detalhes. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.